Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. Hoje temos connosco o candidato ao município de Borba, Rui Manuel Guarda-Verdades de Sá, tem 46 anos, é natural de Borba. Licenciado em Ensino de Física e Química e mestre em Supervisão Pedagógica pela Universidade de Évora. Possui ainda a pós-graduação em Gestão e Administração Escolar pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Professor do terceiro ciclo e ensino secundário do quadro do agrupamento de escolas de Vila Viçosa. Entre 2002 e 2012, exerceu o cargo de Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Pública Hortência de Castro. Em 2012 e 2013, foi nomeado Presidente da Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa, tendo sido eleito Diretor do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa desde 2013. Tem desempenhado cargos de direção em várias associações do Conselho, nomeadamente no Centro Cultural de Borba. Foi militante do PS, cartão que entregou, portanto, desfiliando-se do Partido Socialista. O slogan para esta campanha é valorizar o que é nosso, fazer a diferença em Borba. Muito boa tarde, professor Rui Sá. É verdade, esta é a primeira entrevista de muitas, certamente, que a Rádio Campanário irá, portanto, levar até dia 1, não direi, mas até ao dia permitido por lei, para que os candidatos possam explanar aquilo que são os seus programas para estas eleições autárquicas de dia 1 de outubro de 2017. Antes de mais, boa tarde e agradecer também o convite que me foi formulado e, portanto, aqui estou para os devidos esclarecimentos e para aquilo que entender é necessário. Bem, e os esclarecimentos são, acima de tudo, para os munícipes de Borba e, nesta situação, perguntava-lhe o que é que se propõe fazer se vier a ser eleito Presidente da Câmara Municipal de Borba por aquele concelho. Ora bem, portanto, nós estamos nesta fase, portanto, digamos que a ultimar a preparação do programa para a candidatura do Bloco de Esquerda. Vamos apostar essencialmente, e portanto isso é público, já fizemos uma apresentação pública em Borba da candidatura, portanto apresentámos os cabeças de lista aos vários órgãos autárquicos e nesse dia e durante o discurso tive a ocasião de esclarecer e no fundo dizer logo nessa altura quais seriam as linhas, digamos que as grandes linhas orientadoras do programa. Portanto, aquilo que estamos a preparar e em termos de ações prioritárias tem a ver essencialmente com a questão da educação e a ação social, onde não fosse também eu da área da educação, portanto, onde tenho vindo a desempenhar as minhas funções profissionais nos últimos anos. E, portanto, aquilo que se pretende, no fundo, é, digamos que uma união, digamos assim, entre a educação e a ação social e, portanto, aprofundar aqui numa altura em que a questão da economia no país continua também, apesar de alguma retoma, portanto, as coisas não estão nada bem e, portanto, a ideia é, no fundo, dar um apoio e ajudar as famílias numa questão que é a educação e que se tornou obrigatória até aos 18 anos. Portanto, o Bloco de Esquerda apresenta-se pela primeira vez em Borba em eleições autárquicas. O que lhe perguntava era qual foi aquele momento que considerou ter condições para encabeçar este projeto do Bloco de Esquerda. Vamos ver, portanto, já tinha dado também uma entrevista à Rádio Campanário, portanto, o Bloco de Esquerda vinha se implantando no Concelho de Borba, portanto, eu tinha manifestado também e tinha alguma vontade de manifestar a minha candidatura, portanto, à presidência da autarquia, portanto, houve aqui, digamos que uma conjugação de esforços entre o Bloco e portanto, a minha pessoa, portanto, chegámos a um entendimento.
E a partir daí penso que as coisas correram da melhor forma, portanto constituí as equipas, não tive grande dificuldade em encontrar cabeças de lista e portanto formar toda a equipa e constituir todo o projeto e portanto deitarmos mãos à obra e aqui estamos. Falou-me que uma das prioridades, portanto, em termos genéricos do vosso programa seria a ação social também e a educação. A educação, todos nós sabemos que estará sempre mais direcionada em termos para o governo, não é que propriamente para as autarquias. A ação social poderá estar mais próxima daquilo que deve ser, portanto, a execução de quem governa. O que lhe perguntava era que, tirando estas áreas, quais são as suas prioridades que considera relevante para, portanto, o Concelho de Borba? Olha, portanto, como disse, em termos prioritários temos esta questão, embora eu não concordo muito com aquilo que a Augusta disse, nomeadamente na questão obviamente que a educação é uma preocupação do Governo, mas é também, do meu ponto de vista, uma preocupação das autarquias. Vamos ver. É assim, a partir do momento em que a escolaridade obrigatória se estendeu aos 18 anos de escolaridade, muitas famílias, como sabemos, tinham, portanto, os filhos saíam da escola aos 15, 16 anos, iam trabalhar e iam ajudar no rendimento dos agregados familiares. A partir do momento em que isto aconteceu, isto tornou-se impossível de fazer e, portanto, há uma grande dificuldade das famílias em suportar esta questão. Depois, o que é que acontece? Em termos de educação, e quando eu digo aqui também em termos de ação social, sabe que o Bloco de Esquerda defende e sempre tem defendido um serviço público para estas áreas, nomeadamente na questão da educação. E aquilo que nós sabemos e aquilo que se prevê cada vez mais tem sido dar um chute, digamos assim, na educação para a questão da municipalização. E, portanto, teremos que encontrar aqui, digamos que um meio termo entre as duas questões e a partir daí, portanto, encontrar soluções que permitam, portanto, no fundo, algumas linhas de ação e ajudar, portanto, no fundo, aqui as famílias nesta questão. Eu diria que poderia ser mais uma ação do Governo. De qualquer das formas, também sabemos que as coisas estão numa situação em que o Governo quer delegar, portanto, competências nas autarquias, também nesta área da educação, também é verdade. Eu falava-lhe projetos a nível de crescimento económico para o Concelho. Temos também, obviamente que depois as outras áreas que definimos em seguida é a questão da juventude, desporto e cultura e também o desenvolvimento económico e turismo. No entanto, vamos ver, em termos de desenvolvimento económico não é fácil, e isto é o nosso ponto de vista. Neste momento, com a abertura de uma zona industrial nos Arcos, em que Borba foi completamente ultrapassada nos 4 anos, e apesar do Executivo de Borba dizer que a abertura a ligação da variante à zona industrial do Alto dos Bacelos, portanto, vem permitir, digamos que um relançar daquela zona industrial, nós pensamos que isso não será assim tão fácil. Portanto, uma zona industrial nos Arcos, com todas as condições para que as empresas lá se instalem, não será fácil. Portanto, a autarquia vai ter que criar soluções, vai ter que encontrar mecanismos para, de alguma forma, chamar para ali os industriais, porque não vai ser fácil, certamente. Portanto, terão que ser encontradas soluções em termos de preços dos terrenos, em termos de derramas, em termos de portanto, todos esses aspectos, para que, de alguma forma, os empresários deixem de se instalar numa zona industrial que neste momento oferece todas as condições para virem para uma zona industrial que, tirando algumas empresas que por ali se foram instalando a vulso, portanto, neste momento não tem quaisquer condições. Considera que Borba está completamente a ser absorvida pelo parque industrial industrial de Arcos. O nosso ponto de vista... como é que pensa reverter ou acha que é uma situação que é irreversível? Não é irreversível, temos que ir à luta e temos que ir procurar investimentos. Obviamente que não é fácil, agora teremos que os procurar e teremos que encontrar soluções que permitam às empresas vir. Portanto, fixarem-se no nosso Concelho, fazendo preços de terreno meramente simbólicos, portanto, encontrando soluções também, obviamente, a troco da criação de postos de trabalho, porque sabemos que havendo postos de trabalho, portanto, a economia local também vai mexer.
E, portanto, neste aspecto teremos que encontrar soluções e teremos que ir à luta para que isso aconteça. Agora, como disse, o Executivo de Borba deixou, no fundo, é o principal culpado, digamos assim, por nestes 4 anos não ter feito nada e ter surgido a zona industrial aqui bem perto dos Arcos, que do meu ponto de vista, absorverá muito as indústrias que se queiram aqui instalar. Falou, portanto, no preço da derrama, portanto, e de outras taxas para que pessoas, os empresários se venham instalar no concelho de Borba, mas sabemos que a autarquia de Borba ainda está hoje sob o programa do PAEL, que condiciona, e é muito, de facto, alterações nessas mesmas taxas. Sim, mas vamos ver, isso é uma realidade, mas também do nosso ponto de vista, eu penso que isso era um problema que já podia ter sido ultrapassado há muito. Os juros que se estão a pagar no âmbito do PAEL ultrapassam aquilo que são os juros praticados por a banca. E, portanto, do nosso ponto de vista, penso que poderia ter sido resolvida já esta situação. Ter-se feito um empréstimo, liquidar a questão do PAEL e, portanto, tomar outro tipo de medidas que permitissem relançar a economia e, portanto, criação de postos de trabalho e por aí adiante. E talvez não seria o que estava no alinhamento daquilo que é a nossa conversa, mas vamos pegar por aqui. Portanto, refere aqui que, de facto, a construção, e foi inaugurada recentemente esse parque industrial nos Arcos, pode vir a condicionar, de facto, que empresários se instalem no concelho de Borba. Vamos transportar aqui para a situação dos vinhos. Os vinhos foi sempre o ex-libre, um dos ex-libres, juntamente com o mármore, do concelho de Borba. Considera que também Borba tem perdido terreno, tem perdido espaço, por exemplo, para outros concelhos vizinhos, e podemos nomeadamente Reguengos de Monsaraz? Penso que sim. Aliás, eu penso que na primeira entrevista que tivemos abordámos a questão da festa da vinha e do vinho e parece-me que sim. Portanto, Borba tem vindo com o elevado número de edições da festa da vinha e do vinho. Portanto, do nosso ponto de vista, tem vindo a decair a dinâmica da festa. Reguengos, temos a vidigueira com os vinhos da talha, temos uma série de exemplos em que todos estes concelhos têm aproveitado e têm explorado a questão do vinho e, do meu ponto de vista, Borba tem estado a ser ultrapassada nesse aspecto. Serve a nossa conversa, não propriamente para fazermos uma análise daquilo que está feito ou daquilo que foi feito. Caberá certamente à pessoa que neste momento exerce, quando tiver que explicar aos eleitores, obviamente. A nós interessa-nos saber como é que o candidato Rui Sá pode inverter relativamente, por exemplo, a esta situação dos vinhos, esta situação. Olha, isto tanto nos vinhos como nos queijos, como em todos os outros tipos de produtos, eu penso que além do executivo e da pessoa que vier a ser eleita, terá que haver também uma boa vontade dos produtores. Se não houver uma boa vontade dos produtores, no sentido também de ajudarem o município a dinamizar estes eventos que existem, não iremos longe, não é? Portanto, eu penso que, acima de tudo, terá que haver uma conjugação de esforços, não só da autarquia, como também com todos os produtores das mais diversas áreas, no sentido de reforçar e de voltar a dinamizar e dar o nome à festa da vinha e do vinho, aquele nome que já foi, não é? Portanto, dá-me a sensação, não, sou da opinião, e já referi isso mesmo hoje ainda, que a festa da vinha e do vinho tem vindo a perder importância, quer a nível regional, quer a nível nacional. Mas considera, por as suas palavras, que os produtores também, até hoje, durante os últimos anos, não fizeram aquilo que deveriam fazer para que, de facto, esta se refere à festa da vinha e do vinho, eu refiro mais o Conselho, portanto, estes produtos que são ex-libres do Conselho se viessem a promover e a alcançar dimensões diferentes daquelas que têm hoje. Repara, eu não tenho exercido funções, nem nunca exerci funções políticas no Conselho, não é? Portanto, sou um cidadão como todos os outros que existem em Borba, e a conversa que nós ouvimos, digamos, de ano para ano, no fundo é que os produtores não respondem, portanto, como respondiam ao convite, portanto, feito para a autarquia. Portanto, obviamente que eu não estou por dentro disto a 100%, não é? Portanto, são assuntos que nós falamos porque ouvimos falar. Agora,
uma vez eleito, aquilo que eu farei certamente é ir ouvir os produtores, ver o que é, ouvir da parte dos produtores, e até estamos ainda nesta fase aqui do programa, portanto, numa série de reuniões para saber também qual é a opinião, portanto, das forças do Conselho nas mais diversas áreas, e portanto é ouvir as pessoas, saber no fundo aquilo que está bem, aquilo que está mal, portanto aquilo que correu melhor, aquilo que tem corrido menos mal, portanto pior, não é? Para encontrar soluções e para levarmos no fundo, que é aquilo que nós queremos, o nome do Conselho de Borba. E quando, portanto, for falar com estes produtores, já tenciona levar um programa que apresente, portanto, e juntos discutirem também se realmente é aquele mais adequado para poder elevar esses produtos? Sim, e vamos ver, eu tenho dito isto desde o início. Quando da constituição das equipas, às vezes haviam pessoas que me perguntavam, então, mas qual é o teu programa? O Rui Sá não tem nenhum programa, portanto... Aqui, é isso que nós queremos saber. Exatamente. O Rui Sá não tinha nenhum programa, portanto, tem uma equipa, constituiu as equipas, e as equipas têm estado a constituir o programa, certo? Portanto, e o programa só poderá estar ultimado quando não só com base nas ideias que nós temos, e que é o projeto do Conselho, do Bloco de Esquerda para o Conselho de Borba, e depois, portanto, não só com as ideias das equipas, mas também depois de ouvir todas essas pessoas e os produtores. Obviamente que nós temos as ideias, eu não gosto às vezes de divulgar grandes ideias, porque já me aconteceram 1 ou 2 episódios desagradáveis. Então, vamos fazer aqui um parênteses daquilo que me está a dizer. Todas estas entrevistas aos candidatos estão a ser gravadas, irão para o ar quando e só quando todos os candidatos a cada um dos conselhos tiverem feito as suas entrevistas, para que também essa parte que me ia falar seja suprimida e não fiquem prejudicados os primeiros em detrimento daqueles que vierem falar último. Portanto, todas as entrevistas irão para o ar depois de terem sido ouvidos todos os candidatos desse Conselho. Posto isso, portanto, eu ia dizer precisamente isso. Portanto, tem acontecido algumas situações que eu considero menos agradáveis, porque isto na política não vale tudo. Agora, portanto, aquilo que eu lhe digo é, nós temos... Está à vontade. Nós temos as ideias, portanto, obviamente que não vamos descobrir a galinha dos ovos de ouro. Ninguém neste momento descobre grande coisa. A ideia é pegar nos eventos que existem, dinamizá-los e fazer com que eles voltem a ter o impacto que tinham. Mas importa aqui, Rui Sá, saber como é que os vai dinamizar, qual é a diferença que vai fazer em relação àquilo que neste momento é feito. Vamos ver. Que neste momento é feito, mas se começarmos com a questão da festa da vinha e do vinho, eu penso que acima de tudo tem que haver uma maior divulgação do evento. Portanto, em termos de divulgação, a Feira da Vinha e do Vinho, que há uns anos, portanto, era divulgada em termos nacionais em órgãos de comunicação social e portanto, nos mais diversos órgãos, tem vindo a perder, digamos que, essa divulgação. Depois, além disso, eu penso que temos que a dinamizar também em termos turísticos. Terá que haver aqui uma associação, digamos assim, entre a realização das festas, dos eventos e o turismo. Portanto, existem associações de turismo, portanto existem todos esses meios que eu penso que aos quais podemos recorrer para, no fundo, haver, digamos que, uma divulgação da feira nesses eventos e, portanto, lembro-me que tínhamos inúmeras excursões dos mais diversos pontos do país, coisa que se tem perdido ultimamente também. Portanto, também estamos a pensar, e como eu digo, portanto, estas coisas, obviamente, que depois têm que ser durante a fase de preparação das coisas, mas uma das ideias que temos falado também
é haver aqui na participação, uma participação na Festa da Vinha e do Vinho, uma participação de representantes das outras regiões vitivinícolas do país, portanto escolher, digamos que um produtor por ano das várias regiões para no fundo também haver uma projeção da nossa zona e haver parcerias com as outras regiões vitivinícolas e portanto não fechar muitas coisas, obviamente só aquilo que aqui nos rodeia, portanto o slogan é valorizar o que é nosso, sim senhor, em primeiro lugar, mas também abrir o conselho e abrir, no fundo, também a dinâmica aqui dos produtores também, projetar isto no país e, portanto, haver parcerias com outras regiões, sabemos e darmos a conhecer não só aquilo que nós somos, mas também ficar a conhecer e a saber aquilo que os outros são e como o fazem. E porque falou no turismo, avançamos também já para essa parte. Em termos turísticos, o que é que está pensado pelo Bloco de Esquerda se vier a ganhar as eleições a 1 de outubro? Repare, em termos turísticos, Borba, parece-me a mim que tem muito a aproveitar naquilo que hoje cada vez mais se fala no turismo ambiental e rural e não é no turismo. Temos digamos que nomeadamente numa das freguesias do Conselho, que é Rio de Minhos, temos a questão da Serra Dossa, que eu acho que é um espaço, temos uma aldeia turística que é São Gregório, portanto são espaços que eu acho que se devem dinamizar e aproveitar, em termos também, portanto, de parcerias entre a autarquia e aqui depois também a junta de freguesia local, para no fundo dinamizar e, portanto, dar a conhecer o Concelho de Borba. Em termos de infraestruturas, tem alguma coisa pensado? O que é que, na vossa opinião e naquilo que é a análise que fazem do Conselho, o que é que seria importante construir ainda em Borba, por exemplo, para o melhor? Olha, em termos de infraestruturas, eu acho que uma coisa que é urgente resolver é a questão do parque de feiras e exposições, portanto... Há pouco queria concluir ainda relativamente à Festa da Vinha e do Vinho, portanto, ter vindo a perder expressão e por lá se passou-me, mas agora ainda penso que estamos a tempo. Há quem diga e quem faça a avaliação ou a análise de que esta festa teria vindo a perder, portanto, visitantes a nível do país, como já teve e disse muito bem, quando esta festa passou de facto para esse espaço. É da opinião? Não partilho muito dessa opinião, até porque vamos lá ver uma coisa, se a Festa da Vinha e do Vinho continuar a ser divulgada junto desses agentes turísticos e eles promoverem, no fundo, a visita a estes eventos, não é por a Festa da Vinha estar na entrada sul ou na entrada norte ou poente ou não sei o quê do Concelho de Borba que ela deixa de ter importância. Considera que o equipamento tem condições para... Repare, o espaço está lá, tem que ser aproveitado, não é? Agora, obviamente que não podemos, digamos que colocar umas palas e agora temos lá o espaço e é tudo para ser feito ali, como foi a desculpa da festa da Feira do Queijo, por exemplo, não é? Tirou-se a Feira do Queijo de Rio de Minhos porque temos ali o pavilhão, ou seja, se primeiro o pavilhão era criticado porque não tinha condições, então agora já tem condições para retirarmos aquilo que é o local de uma feira cujo local natural será Rio de Minhos e passa para o Concelho de Borba, muda-se o nome, muda-se tudo, portanto há aqui determinado tipo de questões que eu acho que temos de trazer para a discussão. Portanto, se for eleito Presidente da Câmara Municipal pelo Bloco de Esquerda, esta alteração não vai existir. Portanto, a Feira do Queijo continuará em Santiago Rio de Minhos. Temos que ser um bocadinho mais específicos e concretos. Feira do Queijo em Rio de Minhos, Feira das Ervas na Orada, obviamente que com parcerias mais fortes ou mais fracas com a Casa da Cultura da Orada, com a Associação Jovem da Orada, com a Junta de Freguesia, portanto, agora... O local é Orada e, portanto, teremos, à semelhança daquilo que eu tenho vindo a dizer, as coisas têm que ser dinamizadas, porque a Feira das Ervas, por exemplo, na Orada, manteve-se o local muito bem. Agora, eu acho que a forma como o evento está a decorrer, portanto, não, ou realmente é dinamizado e, portanto, começa a ser um evento para estar no calendário, pelo menos regional, ou então não merece a pena continuar nos moldes em que está. Rui Sá, peço desculpa, voltamos às infraestruturas e ia precisamente falar de que aquele espaço, na sua opinião, carece de remodelação
Portanto, todo o espaço, portanto, vamos ver o parque de feiras e exposições, o espaço está lá, mas, portanto, não foi ordenado, não é? Portanto, não existem condições, nem para os feirantes, nem para aqueles que nos visitam. Portanto, terá que ser requalificado todo aquele espaço, repensar também provavelmente um pavilhão de apoio ao existente, não é? Para a realização de eventos, porque a feira do vinho, a festa da vinha e do vinho é no mês em que muito dificilmente os espetáculos se podem realizar ao ar livre, portanto terá que se encontrar ali uma solução, por um lado para a questão das feiras e exposições que se possam vir a realizar e por outro lado também criar um espaço adicional para que a festa da vinha e do vinho se possa expandir e possa realmente ter o impacto que nós queremos que ela tenha. Bem, tudo isto que temos estado a falar resume-se basicamente àquilo que é a vossa opinião e do Rui Sá enquanto candidato para promoção do Conselho. Agora falamos a parte para as pessoas que lá vivem. Se Rui Sá vier a ser presidente da Câmara Municipal de Borba, o que é que as pessoas têm a ganhar com isso? Olha, eu não quero ser chato, mas se calhar voltava novamente ao início. Portanto, repare, as medidas que nós estamos a propor como ações prioritárias para o nosso programa, em termos nomeadamente de educação, e eu vou-lhe, no fundo, dizer um projeto que nós vamos lançar, que é, portanto, a designação que nós atribuímos ao projeto é projeto de educação sem custos. Qual é o objetivo deste projeto? É que, ao fim dos 4 anos de mandato, portanto, caso venha a ser eleito e o Bloco de Esquerda vença as eleições em Borba e assim o esperamos, que ao fim dos 4 anos de mandato a educação para aqueles que têm filhos até aos 18 anos seja praticamente gratuita. Portanto, temos uma série de ações neste âmbito, no âmbito deste projeto, nomeadamente em termos de alimentação, transporte e manuais escolares, cujo objetivo seja que ao fim dos 4 anos, portanto, que quem tem um filho em idade escolar até aos 18 anos, que praticamente faça a escolaridade obrigatória em termos gratuitos. Temos depois também a questão portanto, dos idosos. Portanto, temos outro projeto neste âmbito, que é o projeto Sénior Mais, que além portanto, dos idosos usufruírem das condições que já usufruem, portanto, porque há o regulamento do cartão do idoso, possa haver uma comparticipação na questão dos medicamentos. Portanto, à semelhança, como eu digo, nós não inventamos nada, portanto, são medidas que existem em outras autarquias, portanto, que haja uma comparticipação nos medicamentos para aqueles idosos mais carenciados, portanto, em termos, porque como nós sabemos a saúde é um bem essencial e cada vez mais, e portanto existem muitos idosos cujas reformas são insuficientes para que eles possam ter uma condição de vida digna e portanto alimentação e medicamentos, muitas vezes as baixas reformas não conseguem suportar estas despesas. Portanto, temos também uma questão neste âmbito, a questão de criar uma oficina móvel para dar apoio, portanto, em termos domiciliários, também a estas pessoas, portanto, e a estas, e aqui estendemos até mais, independentemente de serem carenciados ou não, portanto, isto depois carecerá do regulamento, porque muitas vezes as pessoas até têm meios para pagar as coisas, mas não existem recursos humanos para que o façam, e, portanto, haver aqui uma disponibilidade também da autarquia para auxiliar neste aspecto. E neste aspecto, quando me fala desta viatura móvel, portanto, para dar apoio às pessoas, não se irá sobrepor a instituições que já o fazem, nomeadamente a Santa Casa? Não, a Santa Casa não tem nada, portanto, neste âmbito, o objetivo desta oficina é fazer reparações pontuais, reparações, portanto não é dar assistência, portanto, em termos de cuidados de saúde e de higiene, portanto é neste âmbito que eu estou a falar. Portanto, com uma equipa técnica que... Obviamente, portanto, a Câmara tem recursos humanos, não é? E, portanto, exatamente, se calhar alguns recursos humanos não estarão, digamos que, a dar tudo aquilo que podem, e, portanto, a ideia aqui é colocar também a autarquia um pouco ao serviço da população e, portanto, auxiliar neste aspecto. E vamos dar um exemplo para que as pessoas e os munícipes, nomeadamente em Borba, que nos estão a ouvir, possam perceber. Se avariar uma torneira
na casa daquela pessoa, há uma equipa, portanto, disponível da Câmara com um carro móvel que lá irá fazer essa reparação. É isso mesmo, portanto, criaremos um gabinete de apoio para todas estas coisas, portanto, teremos, digamos que uma linha disponível para que as pessoas possam comunicar à autarquia aquilo que necessitam e depois os serviços farão um levantamento das situações e, portanto, tentarão resolver da melhor forma possível as situações. Estamos também a pensar, em parceria com as juntas de freguesia, criar um programa, um sistema de transportes, quer das freguesias, quer dentro da própria cidade, para as pessoas com mais dificuldade de locomoção, nomeadamente para serviços, para os centros de saúde, para o centro de saúde, portanto, para determinado tipo de serviços, a loja do cidadão, os CTTs, portanto, nós sabemos cada vez mais, os idosos estão cada vez, digamos que mais sozinhos, portanto, como todos nós sabemos, os filhos felizmente ou infelizmente cada vez partem mais ou daqui da zona ou até mesmo para fora do país à procura de melhores condições de vida. Portanto, o número de idosos sozinhos é cada vez maior e torna-se difícil que essas pessoas deslocarem-se a determinados locais. E, portanto, a ideia aqui também é, juntamente com as juntas de freguesia, criar aqui um sistema de transporte que permita uma maior facilidade de locomoção destas pessoas, portanto, para esses locais. Regressamos de novo e agora aqui numa outra perspectiva, que é a criação de emprego. Não há emprego se não houverem lá as empresas. Existe agora de forma mais específica, já abordámos de uma outra forma mais generalizada, mas existe algum programa, portanto, têm ideias, de facto, para combater este que é um dos principais problemas, não só do Concelho de Borba, mas infelizmente no Alentejo cada vez mais, de qualquer concelho. Mas realmente Borba vive este problema grave, têm pensado de forma mais objetiva qual é que será a forma de fixarem as pessoas ali, também os jovens, para que também possa haver no vosso programa um combate àquilo que também é um outro problema do Alentejo e também do Concelho de Borba, a desertificação. Portanto, há alguma coisa que vocês tenham em mente para poder combater esta situação? Repare, em termos de emprego não será fácil, vamos lá ver, as autarquias não são, apesar de serem em muitos destes concelhos o maior empregador local, portanto não compete à autarquia, digamos, criar postos de trabalho. Obviamente, se os puder criar, no âmbito de todos estes projetos que nós temos em mente, que os criará e, portanto, ajudará com certeza à criação de postos de trabalho. Agora, sabemos também que os quadros de pessoal das autarquias estão quase todos sobrelotados e, portanto, não será fácil nesse âmbito. Obviamente que isto passará essencialmente por captar empresas e empresários para a zona. Portanto, eu lembro, por exemplo, Évora, nos últimos anos, com a parte toda logística da Embraer e, portanto, todas as empresas aqui associadas, criou, digamos, se calhar milhares de postos de trabalho. Obviamente que nós não teremos aqui, se calhar, condições para criar um tecido empresarial dessa envergadura, mas teremos de deitar mãos à obra, portanto teremos que procurar investimentos, teremos que, com base nessas medidas que já aqui referi, tentar trazer empresários para a zona e dinamizando também a questão que eu estava a dizer do turismo, do desenvolvimento económico. Portanto, temos uma série de atividades também em mente, com a restauração da zona, portanto propor as semanas gastronómicas, portanto todo esse tipo de eventos, portanto dinamizar o comércio local, portanto no fundo criar aqui uma série de condições que possam até, em algumas situações, levar as próprias pessoas a criar os seus próprios postos de trabalho. Isto também, certamente, que há aqui alguma coisa de referir, muitas vezes, e não direi que seja normal, mas ouve-se muitas vezes que os presidentes de Câmara se instalam e não vão portanto,
perguntar a esses investidores, esses possíveis investidores, pensa se vier a ser eleito um presidente que se instala no seu gabinete, ou pensa ir à luta, de facto, para convencer essas pessoas a trazerem as suas empresas para o Conselho de Borba? Eu penso que a Augusta já me vai conhecendo minimamente em termos aqui de... Faz falta quem vote assim. Não como presidente da autarquia, mas no cargo que tem vindo a desempenhar ao longo dos anos, eu não sou uma pessoa de ficar de braços cruzados e de ficar parado. Não sou uma pessoa de estar fechado no gabinete. Mas tem que se comprometer com o seu eleitor. O que é que vai fazer? Eu, como lhe disse, vamos lá ver, as pessoas em Borba, eu vivo em Borba há 47 anos, eu saí de Borba há 47, portanto há 46. Há 47, que neste momento já tenho 47, fiz em julho. Portanto, as pessoas conhecem-me, toda a vida ali vivi, tirando os 5 anos que tive a estudar na Universidade de Évora. E, portanto, as pessoas sabem aquilo que eu tenho, de que eu tenho dado provas, sabem aquilo que eu, no fundo, toda a dinâmica que eu tenho, e, portanto, sabem que eu não sou pessoa de ficar parado e de braços cruzados à espera que as coisas caiam do céu. Obviamente que, se for eleito, a questão, estamos aqui para trabalhar e ir procurar esses investimentos, criar condições e encontrar soluções para que possamos, de alguma forma, quebrar esta questão da falta de emprego. Bem, e o nosso tempo foge, queríamos abordar ainda uma outra situação, mas de qualquer das formas esta tem que lhe fazer. Portanto, Borba e os nossos concelhos limítrofes, em suma o Alentejo, viveu sempre muito da agricultura, que não só do Concelho de Borba, mas noutros concelhos também, de facto, têm vindo a perder terreno, e as pessoas também deixaram de ter também nesta questão da agricultura os seus empregos. Considera vir a alavancar e a dinamizar esta questão da agricultura também como dinâmica económica para o Concelho? Vamos ver, tal como a questão dos vinhos, até porque a questão dos vinhos está relacionada com a agricultura, não é? Porque em Borba nós sabemos que a parte da vinha, portanto, é aquilo que domina, digamos que predomina na agricultura. Portanto, temos também neste momento muitas plantações de ameixa e, portanto, deste tipo de árvores de fruto. Temos alguns, digamos que, empresários no ramo agrícola, portanto, que dão emprego também a muitas pessoas. Infelizmente, se calhar, para eles e para nós, não tanto durante todo o ano como quereríamos, mas em algumas situações, em épocas sazonais. Agora, obviamente que há a questão da agricultura, como a questão dos vinhos, como a questão dos mármores, obviamente que todas elas, com a questão da economia nacional, vieram decaindo. E agora, todas elas certamente terão que fazer parte das nossas preocupações e encontrar soluções nesses aspectos. Rui Sá, eis a questão, vila ou cidade? Vamos ver, para mim isso é uma questão que não faz qualquer sentido. Portanto, mas há alguma coisa que, nomeadamente os municípios do Concelho, se interrogam. Sim. E porquê? Qual foi a mais-valia que este título de cidade trouxe a Borba? Aquilo que, tal como lhe falei há pouco na questão dos vinhos, sou um cidadão que por ali tenho vivido e nunca tive responsabilidades nestes âmbitos políticos. Agora é assim, o objetivo e aquilo que se falava inicialmente com a questão da promoção de Borba à cidade tinha a ver essencialmente com a questão de determinado tipo de programas e procura de determinados fundos comunitários, nomeadamente, que permitissem que Borba concorresse porque era cidade e que outras localidades não poderiam por serem vilas. Obviamente, e como digo, não tenho estado a desempenhar funções políticas, parece-me a mim que os executivos dos últimos anos podiam ter feito muito mais neste aspecto e que não fizeram, porque isto é assim, não basta a gente ser uma pessoa do povo somos todos, agora, sendo do povo, temos que procurar, temos que mexer, temos que ir à luta, temos que procurar investimentos, temos que procurar soluções, temos que apresentar projetos. Borba não tem apresentado projetos, vimos Arguengos, vimos Redondo nos últimos tempos arrecadar milhões em vários projetos e Borba tem estado a vê-los passar.
Bem, e a ver, pegando nas suas palavras, que diz que de facto Borba tem deixado passar os projetos, nomeadamente dos fundos europeus, perguntava-lhe, conhece a realidade financeira do município de Borba? Vamos ver, é assim, conheço aquilo que é divulgado, obviamente, não é? Portanto, provavelmente, e no caso de ser eleito, provavelmente, e depois de analisar a situação, não sei se não partirei para uma análise externa, não é? Portanto, uma auditoria externa às contas do município para sabermos realmente em que termos estão e em que termos se encontram. Porque é assim, é muito fácil nós dizermos que baixamos a dívida, porque se nós não fazemos nada, obviamente que com receitas cada vez maiores, no âmbito do IMI, na questão da tabela, por exemplo, que eu até tinha aqui também a questão da tabela do preço das águas, etc, etc. Portanto, obviamente que com todos estes fundos e sem fazer investimentos, é óbvio que a dívida tem que se reduzir. Portanto, isto são contas básicas da economia, que não é o meu forte, porque, como disse, e disse muito bem no início, eu sou mais das ciências e da física e química. Agora, qualquer pessoa que saiba fazer contas de somar e dividir, chega à conclusão que é muito fácil baixar uma dívida se não houver investimento. E agora podemos, já para quase no final desta nossa entrevista, podemos aplicar este ditado, porque não se fazem omeletes sem ovos. Neste caso, a omelete será o crescimento a todos os níveis de um concelho, os ovos é a parte financeira. Como é que pensa querer fazer essa omelete, portanto, dando outras condições, com algumas das linhas já traçadas hoje aqui nesta nossa conversa, se não tiver sustentabilidade financeira para o fazer? Se não tem, como é que pensa vir a ter? Vamos ver, isto é uma questão de opções, não é? É uma questão de opções, portanto, obviamente que há determinado tipo de atividades que, se calhar, do meu ponto de vista, são muito mais secundárias e que têm vindo a ser desenvolvidas, não é, nos últimos anos no concelho de Borba, do que outras que se poderiam ter desenvolvido. Ou se nós analisarmos, por exemplo, as grandes opções do plano de orçamento e orçamento para 2017, muitas das coisas que estavam aqui previstas não passaram simplesmente medidas no papel. Portanto, é óbvio que no meio de todas estas coisas, portanto, nós teremos, sabe-se que Borba tem baixado a dívida, o Bloco de Esquerda é também a favor da sustentabilidade das contas públicas e, portanto, não vamos entrar... Pois a questão era que se tivesse sido, portanto, o Executivo nestes últimos 4 anos, se a sua opção seria não reduzir a dívida e os cerca de 4 milhões, penso que, de redução de dívida, os teria aplicado numa outra situação qualquer. Temos que ter atenção que, de facto, estes 4 anos estiveram sujeitos ao PAEL e essa mesma redução de dívida tem a ver com o município de Borba e outros municípios que estavam sob o programa do PAEL, que obrigatoriamente teria que haver essa redução nos custos. E eu, como já lhe disse, eu penso que isso foram opções políticas simplesmente porque o Executivo poderia ter ido, em termos de banca, negociar um empréstimo para, digamos, sair do PAEL, não é? Pagar as dívidas em relação ao PAEL e, portanto, a partir daí ter, digamos, carta branca para tomar outro tipo de medidas. Obviamente que mesmo preocupado com as contas públicas, há projetos, há financiamentos que se podem procurar, não é? E que no meio disto tudo se podia ter feito qualquer coisa. E, portanto, Borba, do meu ponto de vista, e penso que não só do meu, está à vista para quem quer analisar, tirando uma situação ou duas pontuais que o Executivo resolveu, tivemos uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Deixava-lhe agora, temos 3 minutinhos, deixava-lhe os microfones abertos para que, de facto, também que fale diretamente, não direi olhos nos olhos, mas como está a ser gravado, quase que poderia dizer que será olhos nos olhos aos seus eleitores, ou seja, aos municípios do concelho de Borba.
É muito simples. Eu penso que o projeto do Bloco de Esquerda, portanto, que neste momento, ainda que estamos a falar, portanto, embora esteja já numa fase final de preparação, mas tem ideias concretas, sabemos aquilo que queremos para o Conselho e, portanto, penso que se analisarmos todas as candidaturas que vão estar em jogo no dia 1 de outubro, eu penso que o Bloco de Esquerda será a candidatura que se assume como, digamos, aquela que realmente possa fazer a diferença no Conselho de Borba. Portanto, acredito nas pessoas, é mais uma opção que temos, serão as pessoas a decidir, como é óbvio, e depois de analisarem os vários projetos que têm à frente e exercer o seu direito de voto. Penso, acima de tudo, que o exerçam. Se for no Bloco de Esquerda e assim o desejo, e terão aqui uma pessoa com que podem contar para os próximos 4 e, quiçá, outros futuros mandatos, e, portanto, estamos aqui de consciência tranquila, portanto, vamos fazer uma campanha digna daquilo que é, e espero realmente que das outras campanhas, portanto, haja também este espírito. Muito obrigada, Rui Sá. Espero, se assim os eleitores do Conselho de Borba o entenderem, assim ou outro candidato vir fazer a primeira grande entrevista como Presidente da Câmara de Borba. Muito obrigada. Obrigado eu também da minha parte. E até certamente setembro, onde se encontrará esta mesa ou outra com os outros candidatos. Exatamente, com os seus colegas de candidatura para o Conselho de Borba. E é assim que terminamos. Estas foram as palavras, as declarações, as primeiras do candidato Rui Sá ao Conselho de Borba, que visam, portanto, as autárquicas de dia 1 de outubro de 2017.